Eu sou o Pedro, eu gosto muito de ler. Sempre gostei de ler livros de terror. Stephen King é meu autor preferido. King, Rei, aí já disse tudo. Livros de ficção, livros de fantasia, livros de suspense, livros de história, Grécia, Roma, a Segunda Guerra, a história do Brasil. No meu primeiro vídeo indicando um livro, eu venho indicar o livro Bilionários Nazistas. É do período da Segunda Guerra Mundial. Ele conta a história dos patriarcas e fundadores de grandes empresas alemãs que nós vemos hoje por aí, que nós convivemos no dia a dia. São empresas como a Allianz, a IG Farben, a Wintershall, Krupp, BMW, Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Porsche e a Dr. Oetker. O livro conta a história dos patriarcas, fundadores, diretores dessas empresas que financiaram Hitler, financiaram o golpe, financiaram o Partido Nazista, financiaram a Alemanha nazista e forças de guerra, eram simpatizantes, atuantes das ideologias nazistas e atuantes no governo nazista, apesar do que tentaram esconder depois. O livro fala como essas empresas lucraram bastante com o regime, como após a guerra a impunidade imperou, onde esses industriais, esses financistas, esses homens do dinheiro não pagaram por seus crimes, foram absolvidos com pequenas repreensões, nada mais disso, e como seus herdeiros até hoje se usufruem desses lucros obtidos durante a Segunda Guerra Mundial, mas negam. Alguns negam, outros fingem não ver, outros preferem esconder os crimes cometidos por seus antepassados. Pouquíssimos herdeiros assumiram a responsabilidade dos seus pais, padrastos, avós e tentaram fazer um resgate histórico, fazer uma compensação. Um dos crimes absurdos que o livro traz é em relação à utilização de mão de obra escrava. Essas empresas financiaram a construção e mantinham campos de concentração de judeus e prisioneiros de guerras perto, ao lado das suas empresas, e utilizavam essas pessoas como escravas, onde as condições de trabalho e as condições de vida nos campos eram absurdas. Enfim, o livro, para mim, tem nota máxima, porque é um livro que de fácil leitura, fácil compreensão. O autor, por ser um jornalista, consegue contar os fatos de uma maneira extremamente fácil. É um livro que faz refletir, é um livro que faz pensar. Ele conta a história desse período da Alemanha, trazendo até os dias de hoje na vida dos herdeiros, mas nos permite fazer um paralelo com nossa vida de hoje, inclusive aqui no Brasil. Quando ele fala que, já na introdução, os milionários alemães se reuniram com Hitler, e Hitler pediu dinheiro ilegal, para financiamento ilegal da sua campanha, onde Hitler falou que na democracia as empresas e o capitalismo não poderiam viver, que era apoiar a ascensão de Hitler, a ditadura de Hitler, ou a esquerda assumiria o poder, onde esses magnatas não pensaram duas vezes. Meteram a mão no bolso e enfiaram milhões nos bolsos de Hitler para que ele pudesse matar a democracia alemã. Paralelo com o Brasil, onde ruralistas, sertanejos, pastores, donos de lojas de departamento, donos de lojas de materiais esportivos, donos de restaurantes, também financiamento ilegal, apoio restrito, financiamento de golpe, dizendo ou a esquerda vai assumir o poder, o importante é a direita. Enfim, a história está aí, vê quem enxerga. Isso é o principal objetivo dos livros. Não é um livro político, é um livro de história. E a história está aí para abrir os olhos. Por isso a importância da leitura. Por isso que eu gostei bastante desse livro. Que os paralelos das linhas de raciocínio, das atitudes dos milionários alemães em apoiar o golpe, em apoiar um regime ditatorial, apoiar os crimes de guerra desse regime, é extremamente fácil de fazer um paralelo e comparar com as mesmas linhas de raciocínio dos nossos milionários brasileiros de hoje. E não só eles, entre outras pessoas, entre outras linhas de raciocínio, entre outros pensamentos dos nazistas da época, não só os ricos, que traz aqui no livro. Que é fácil, quando
A gente abre o Instagram, abre o Facebook, vê alguns comentários, você pensa que são as pessoas que viveram nessa época, ou ressuscitaram, ou estão copiando as ideias dessas pessoas. Enfim, minha recomendação é essa.